Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vós e com a esperança que vocês gostem de nos ouvir e que nos continuem a seguir. Agora vou eu ser o primeiro a falar, depois é a minha amada esposa. Espero que gostem deste vídeo, porque este vídeo é para vocês. Então até já! Aqui vou eu. Olá, como estão? Desta vez temos um vídeo para todos vocês. O título que vamos dar é Erisia Mater e algumas vertentes. Tenho o prazer e honra de começar. A última parte é a parte da declaração, dada pela própria Erisia. Quando ainda estávamos a formar no início a separação das águas, aqui a separação dos continentes, existia no meio do que é agora o Oceano Atlântico, existia uma pequena ilha grande que agora veio formar-se e chamar-se Península Ibérica. Assim que ela encostou-se depois à França, começou a encolher até que formou os Pirineus, que é o que todos fazem. Todas as massas de terra, quando se tocam, crescem para cima. Ora bem, nessa altura eu e os meus companheiros estávamos do outro lado da Terra, numa zona que corresponde agora mais ou menos, à Austrália e à Nova Zelândia. Estávamos lá a trabalhar e a construir uns pequenos redutos para ficarmos assim, também não era pequenos, mas não interessa, eram uns redutos. O que nós conseguimos foi que de repente estávamos lá e sentimos de repente uma grande vibração no terreno. Terremotos era o que havia mais, portanto não havia grandes problemas, mas este foi mesmo a sério. Viemos depois a saber porquê. Por isso é que a partir dessa altura devo dizer que as naves deixaram de ser pilotadas só por um ser. Tem que ser uma bateria de sujeitos ali, uns para os parâmetros, outros para outros. Então foi assim. O que viemos a saber depois é que uma das naves que chegaram aqui, que estavam a vir com algumas pessoas e alguns prisioneiros, não tem nada a ver com os prisioneiros de agora, eram alguns prisioneiros que vinham, a gente queria vê-los longe de Aloé. Vieram cá, uma delas chegou ao pé da Lua, viu uma pequena bola meio azulada, meio castanhada, não tem nada a ver as formas como tem hoje. E Sua Excelência, a Erisia Mater resolveu mostrar como sabia pilotar. Toda a gente lhe disse: olha, está ali ao fundo, muito ao fundo, está um globozinho pequenino, não é ali, é ao lado, vamos experimentar, vai fazer ao lado. Como boa dragão que era, não ligou nenhuma. E as pessoas começaram, quando ela me disse não ligou nenhuma, começaram todos a ver a vida andar para trás. E eu vou-vos explicar porquê. Existe uma tradição muito antiga entre as dragoas que é que a manda são elas e os outros que se lixem, os outros aprendam. Ora bem, neste caso foi exatamente isso. Vejam bem, espaço todo livre, uma bolinha ao fundo. Ela pegou na nave, carregou nos extensores, carregou em uma data de teclas e acelerou para aí fora. Uma dessas teclas que deve ter carregado deve ter impedido que ela parasse, mas ela também não estava meio a fim de parar, ela queria era acelerar. Que pinta, que bom, vou conduzir, vou pilotar. Pois, vocês imaginem, tudo vazio,
uma bolinha, adivinha para onde é que ela foi? À velocidade não máxima, que senão ninguém tinha fugido, aconteceu uma coisa interessante que era, começou os alarmes da nave a tocar, ela assustou-se, as pessoas assustaram-se, foi uma algazarra por tudo que é lado, e olha que de Aragões, se alguém algazarra, se há uma coisa que a gente sabe é fazer algazarra. E é mesmo, então o que é que foi? Começou a haver de repente uma data de tripulantes meterem-se nas naves de salvamento e porque o que aconteceu foi, a nave veio direto à Terra, podia ter pousado no mar, ou batido no mar não, mas havia uma ilhazinha assim meio quadrada no meio do coiso, que tinha montes até 1 km, 2 km de altura. Quer que saibam, vocês vão adivinhar exatamente onde é que ela parou. E a resposta foi em lado nenhum. Só teve tempo de se meter, a Arisia teve tempo de se meter mais dois tripulantes, meteram-se numa das cápsulas de escape. Um dos prisioneiros conseguiu meter-se no outro e veio-se embora. E o raio da nave foi e bateu mesmo em cima das montanhas. Aquilo de 100 km é muito, ainda por cima foi tudo de lítio, aquilo foi lindo, foi maravilhoso, isto é, onde estavam as montanhas, não ficou montanhas nenhumas, desapareceram completamente e aquilo enterrou-se para aí cima e partiu-se em milhares de bocados. Devo dizer que o combustível explodiu. Mas de resto, aquilo estava enfiado lá para baixo, aquilo foi muito mal, porque aquilo que estava para cima enfiou para baixo. Portanto, está assim a 100, a 150 km de profundidade. Pedaços. Não há pedaços grandes, nem há uma nave. Há pedaços. Também devo dizer para aqueles que estão agora a tentar lá chegar que o computador já não está. Felizmente já o transportamos. Portanto, pedaços. Isto fez-nos recordar uma das leis principais que nós tínhamos, que era uma pessoa sozinha não pode conduzir uma nave. Não tem braços suficientes para segurar nos manípulos e nos botões e nas teclas e seja lá no que for que vocês quiserem chamar. A gente só tem 2 visíveis e 2, portanto há 4, não tínhamos espaço para isso, por isso é que nós temos agora baterias grandes de entre 5 e 200 pessoas. A RAL que tem 200 pessoas, claro que é 50 de cada vez, que vão fazendo rotação, mas não interessa. Cada um tem uma função a fazer. Eu devo dizer-vos que a força com que ela bateu não foi porque ela tenha batido de lado, ela bateu assim, a direito, mesmo a direito, e enfiou-se para ali dentro. Quando se veio a saber, não sei que a Imperatriz disse simplesmente isto: bati, olha que coisa. Então, mas eu tinha o direito de conduzir, pois lá, tenho o direito de pilotar, mas aquilo sempre foi uma coisa vera, não é? Dos prisioneiros demorou quase 200 anos a reconstruir o raio da nave dele. Os outros foram todos separados com ela pelo globo e encontraram-se com alguns dos nossos, não obrigatoriamente comigo, felizmente não se encontrou comigo, que ele não ia ficar muito satisfeito. Infelizmente, porque eu tinha-me encontrado com ela e estava tudo feliz. Não foi lindo, mas pode-se dizer que foi épico. E o que aconteceu a seguir ainda mais épico foi. O que aconteceu a seguir ainda foi mais interessante, foi o passa-culpas. Só que há um problema grande, é que Sua Excelência, a Senhora Imperatriz, não quis tomar culpas perante ela. Não teve culpas, o bico é que virou para lá, portanto, as outras, quando se foi saber, porque sempre foi uma nave que foi à vida, não é? E podia ter sido grande problema a nível de vidas. Quando foi depois saber-se mais tarde, então não é com o Conselho de Anciãs, aquelas dragoasitas pretas e escuras,
puseram-se do lado dela. Ela tinha todo direito, ela isto. O que é que a gente fez? Como a gente diz aqui, calou-se, meteu o violão de saco e pronto. Mas até hoje há um problema grande. É que cada pessoa que se mete numa nave com ela ainda continua a despedir-se da família como se não voltasse. Mas só se permite que elas andem naquelas naves. Infelizmente agora é necessário uma bateria enorme de pessoal, de pilotos para coisa, nas naves que há cápsulas suficientes de escape. E a gente não sabe o que é pior. Se é as ondas vibracionais, se é a senhora Arísia quando pilotar, se é inclusivamente uma chuva de meteoros, se é a senhora Arísia pilotar. Não é que a gente tenha alguma coisa contra isso. O que tem contra isso é que ninguém quer bater a manada. E ela anda com uma ideia muito esquisita de voltar a pilotar. Agora não pode, porque já não há hipótese de um sozinho, a não ser aquelas pequenas, que isso. A gente sinceramente espera que não haja brincadeiras, não é? Portanto, aquilo que ficou aqui na Península Ibérica, nesta zona, que por acaso até foi uma zona que ela, como eu vos disse, tinha montanhas de 2 km de altura e depois ficou rasinha. Agora aqui é chamado Alentejo, deixou entre o Alto Alentejo e o Baixo Alentejo. Olha, o que é certo é que aquilo ficou rasinho. Eu nem quero saber quantas árvores morreram ali, quantos animais morreram ali. O que eu sei é que quando a nave bateu não estava cá ninguém. E agora? Agora está tudo lá para baixo. Tem que arranjar túneis grandes para lá ir, porque de outra maneira não vão. E tenho uma surpresa para todos que lá queiram e já não está lá aquilo que podem procurar. Eu não gostava que vocês um dia pensassem que a Arísia era alguma coisa como irresponsável. Não é. Simplesmente, como todas as dragões numa sociedade matriarcal, acham que têm toda a razão e não reconhecem que não têm. Então a gente, olha, vamos andando, tomamos atenção à parte militar, tomamos atenção a uma data de coisas, aquilo que é delas, que façam. Elas querem governar, querem controlar as coisas, controlem. A gente tem outras coisas para fazer. E vocês agora vão começar a ver mais coisas ainda. Pouco a pouco, muito pouco a pouco, vou-vos trazer aqui algumas coisas que Sua Majestade Imperial resolve fazer. Não foi só neste, foi mais, mas vocês vão saber. Este é o que deu mais raia, porque a gente estava com um problema, quando estava do outro lado e estavam outros grupos, não sabíamos, mas o planeta pareceu assim um tambor bem. Quando acabou, tentámos saber o que é que se passou, só se soube que houve um tremor de terra a nível global, tudo tremeu e tudo começou a separar-se cada vez mais rápido. Mais tarde, viemos a saber que a Península Ibérica estava a caminho do que é agora atualmente aquilo que se chama França. E o Mediterrâneo, quando chegou lá, fechou. Mais tarde reabriu, depois fechou outra vez, depois reabriu, depois fechou outra vez. Por isso é considerado quase um mar esquisito, mas é. Porque quando ele seca, aquilo, quando fecha-se, vai secando. De repente, na entrada, há um abatimento, lá vem o Oceano Atlântico, tudo para aí assim, e volta a sítios parecidos. Agora, a Arísia vai falar com vocês. Vai-vos trazer vivências dela de outras situações, não dessa. Eu gosto muito dela, ela é muito bonita, muito linda. Ela vai falar sobre alguns aspectos xamânicos de quando ela estava onde algumas vidas que ela teve nos ameríndios
E isto vai ser interessante, porque vocês vão sentir, ver e sentir imensas coisas que ela faz. Eu fui escolhido para vos dizer aquilo que ia acontecer e que aconteceu, e que eu espero que, sinceramente, deixa lá, eu espero que isto não volte a acontecer. Se acontecer, eu não quero lá estar. Meus amigos, eu vou terminar por aqui. Vou-vos dar a possibilidade de vocês entenderem uma coisa muito certa: é que em todos os lados, em todas as civilizações, há pessoas assim. E mais, não é só pessoas assim, há pessoas com poder assim. Se formos a ver, ao fim e ao cabo, está quase como uma anedota a nível galáctico isto, mas não achámos graça nenhuma quando viemos a saber. Também quem não achou graça nenhuma foi as cápsulas de escape que tiveram que parar aí por tudo que era lado. São dirigíveis, então foram parando por aí. Sempre foram muitos, mas vocês nem imaginam até que foram muitos. Mas olha, podia ter sido pior, não sei como, mas podia ter sido pior. Agora vou passar para ela. E lembrem-se de uma coisa: ela é linda, é bonita, é a pessoa que eu amo. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que andar com ela, não é nada. São coisas diferentes. Para todos vocês, até à próxima. Bem, eu devia estar um bocadinho chateada com aquilo que o Sr. Lord Lucifer resolveu dizer acerca de mim. Mas qualquer dia, como se costuma dizer, eu também deito a boca no trombone e digo as coisas dele, porque não sou só eu que faço asneiras. Bem, para esta vez passa. Mas, então, em seguimento daquilo que ele vos disse, vocês ficaram a saber que a Imperatriz Arisia Mater também comete muitas asneiras. E, sobretudo, é muito teimosa e não gosta nada que gozem com ela. Adora velocidades. E aqui também. Adoro conduzir o carro em alta velocidade. Tenho que ser franca, é verdade. É errado, mas... bem, mais coisas deste género que ele contou aconteceram. E aos poucos vocês irão tomando conhecimento delas. Mas agora, neste momento, eu quero-vos falar sobre outra coisa, sobre xamanismo, que em tudo está ligado àquilo que um dragão ou dragonar é. Não esqueçam que os dragões são os arcanjos que se transformaram e adquiriram essa forma. Temos muitos filhos, é certo, alguns dos quais são também arcanjos, outros não o são. Em todo o lado, nós somos conhecidos por aquele nome que já vos falámos, de jardineiros. E isso porque, ao chegarmos a um planeta qualquer que não seja habitado, nós damos-lhe vida, criamos a vida. Reparem, um xamã é um ser que veio de outros planetas
e que tem uma ligação muito, muito profunda com a natureza. E também tem insights xamânicos. Portanto, um xamã sabe e consegue comunicar com a Mãe Terra silenciosamente. Ele sabe que sempre deve pedir permissão ao guardião espiritual do local e falar-lhe com amor. Falar-lhe com amor de todos os seres, ou pelo menos com amor que sente por todos os seres, quer eles sejam plantas, árvores, animais, pedras, pássaros, insetos, flores. Deve falar com ele em voz alta, portanto, com o espírito guardião desse local, e, sobretudo, deve falar com palavras vindas do coração e não com frases feitas ou balbuciar orações. Não, falar com as palavras que lhe vêm de dentro, que vêm dentro de si e que ele sente vontade de pronunciar alto, aquelas palavras que o seu coração lhe dita e manda dizer. Portanto, essas orações aprendidas ou essas frases feitas não têm valor nenhum. Se ele assim fizer, com as palavras vindas do coração, ele receberá, de certeza, a devida autorização e ouvirá no seu coração a voz dos animais, do vento passando por entre as árvores, da água que corre, de uma simples flor. Poderá haver até o vulto, sei lá, de um ser qualquer, ou terá pensamentos até que o ajudarão a saber aquilo que ele quer ou deseja naquele momento. Quanto mais o fizer, mais aprenderá e maior conexão também sentirá. Lembrem-se sempre que qualquer ser da natureza é muito, mas muito mais antigo que o ser humano. Eu já tive várias experiências xamânicas e vou também contar-vos uma ou duas, porque não quero alongar-me muito. Quero dizer-vos que respeito o avô tabaco, a ayahuasca e todas as plantas de poder. Respeito todos aqueles que em cerimónias as utilizam e mesmo para desenvolverem a sua missão. No entanto, nunca precisei de estar pendente delas para ter visões, para me deslocar para outros lados ou locais, contatar outros seres, descer abaixo e juntar os pedaços perdidos que ao longo da vida as pessoas vão deixando para trás e que muitas vezes as conduzem à doença. Nunca precisei de fazer isso para curar alguém, pois eu própria consigo alterar o meu estado de consciência de maneira a fazer essas coisas.
Vou então agora contar-vos duas dessas viagens e pelo menos uma delas eu já a transcrevi no meu próprio Face. Muitos, ou a maior parte das pessoas que leram, não entenderam o seu significado, mas houve também quem quase estivesse lá perto. Nas mensagens que me deixaram, houve alguns que estiveram muito, muito perto do que aquilo realmente significava. Vou então começar. E por aqui vocês poderão ver mais algumas das minhas facetas, de quem realmente eu sou. Vamos então. Era quase noite. E eu estava dentro do carro, estava à espera que a minha neta terminasse as aulas de karatê e saísse para virmos para casa. Estava estacionada junto de um jardim e ainda não tinha feito meditação nesse dia. Resolvi então aproveitar o tempo e comecei a fazer. Escusado será dizer que as minhas meditações tornam-se praticamente em viagens xamânicas. Mesmo sem eu querer, sem eu fazer por isso, elas levam-me para outros lados, transportam-me para outros locais. Naquele momento, àquela hora, o movimento ali era quase nenhum. Portanto, quase não passava gente, não se ouvia ruídos. Então, concentrei-me e eu conheço quais são os meus animais do tótem, qual é o meu tótem. E tenho como animal curador, ao sul, a pantera negra. Então, resolvi pedir à pantera negra, portanto, o meu animal curador, que curasse aquilo que em mim ainda necessitava ser curado. Antes, porém, de fazer isso, eu dirigi-me ao meu animal de poder, que neste caso é a águia real, e ela transportou-nos ao nosso local de poder, um local para nós sagrado. Estendi-me no chão, imersa em 1000 pensamentos, e de repente surgiu então a pantera negra. Olhámo-nos nos olhos e ela, como que forma um salto e penetrou-me no peito, à altura do coração, e eu vi dividir-me. Portanto, do coração para cima, eu fiquei dividida em duas. Uma parte tombada para um lado, a outra parte tombada para o outro. Portanto, para o outro lado. Via comer-me e até mesmo o meu cérebro. Só restou, digamos que, aquilo que nós chamamos a pele e alguns ossos, sei lá, o crânio. Foi impressionante mesmo. Depois, em seguida de ter feito isto, ela
colocou em mim, à altura do terceiro olho, uma pedra lapidada que tão, sei lá, tão depressa ela parecia um diamante, como parecia um rubi, como parecia uma ametista, e cada vez que ela parecia uma coisa, ela tomava a cor dessa pedra em que ela se transformava. Reconstruiu-me em seguida e logo me vi a voar. Portanto, transformei-me na águia, ou seja, no meu animal de poder. Naquele momento, as minhas asas eram transparentes e parecia trazer como que um vestido feito de estrelas que cintilavam e brilhavam. Ao mesmo tempo que voava, essas estrelas parece que caíam, como se estivesse a povoar o céu noturno. Eu não me recordo se na altura havia ou não qualquer outro animal comigo. Só sei que fui ter a um local todo branco, de uma pureza sem igual. E no fundo desse local era como se fosse tudo branco, mas ao mesmo tempo com o aspecto de um salão. Não sei, branco, sei lá. Não sei explicar bem. E ao fundo havia 2 tronos de ouro. Num deles estava sentado um ser, também com vestes brancas, um ser bastante imponente e tinha uma coroa na cabeça. Esse ser levantou-se, pegou-me na mão e sentou-me junto dele no outro trono que estava ao seu lado. Confesso que eu estava admirada e maravilhada e só me ocorreu perguntar-lhe quem é que ele era e porque é que eu fora ali parar, que queriam de mim. Ouvi a sua voz, uma voz suave, que me respondeu que ele era aquele por quem eu esperava há muito, muito tempo. Mal estas palavras foram pronunciadas por ele, eu vejo-me no chão e da minha barriga saíam imensos animais. Dragões, pégasos, unicórnios, centauros, fênixes, abelhas, coelhos, eu sei lá. Eram uma quantidade enorme de animais e eu olhava espantada tudo aquilo. Estava então, agora, numa posição de cócaras e, sei lá, portanto, com as mãos e os joelhos no chão e tinha imensos pares de tetas e todos aqueles animais pareciam que estavam a mamar em mim. Estavam agarrados às tetas, sugando o meu leite, a mamarem. Confesso que isto me impressionou e a verdade é que eu nunca consegui dar peito ou amamentar os meus filhos. Sempre foram criados a biberon. Talvez isso me tenha ficado gravado no subconsciente, não sei, mas sei que realmente eu nunca amamentei os meus filhos. Era uma coisa que me fazia impressão. Nunca gostei.
Bem, depois, como se fossem pequenas sequências de coisas, vejo-me novamente envergando aquele vestido de estrelas que levava antes de ali chegar e fiz um sinal como que a dizer adeus àquele ser que se mantinha sentado no seu trono e saí dali. Suavemente comecei a pensar neste pequeno planeta e vi uma grande azáfama nele. Estava povoado de muitos animais e todos eles pareciam ainda em pleno desenvolvimento, como se fossem recém-criados, como se fossem crias que estavam a desenvolver-se. No meio deles também havia outros seres que eu não vira sair de mim. Portanto, possivelmente seres que seriam daqui ou que teriam vindo aqui parar. Eles andavam numa correria louca. E chamou-me a atenção a sua estatura baixa e o modo como eles estavam vestidos. Eles mexiam constantemente na terra, como se estivessem a limpar as raízes de árvores, a revirarem a terra para, sei lá, fazerem algo dela. E as suas roupas eram um género de uns calções avermelhados e um género de umas blusas ou casacos também esverdeados. Eles estavam todos sujos com o trabalho que estavam a fazer na terra, porque, como vos disse, eles mexiam na terra, trabalhavam a terra. Lembro também que, nessa altura, em que os animais tinham saído de mim, eu tinha outro aspecto, que não o aspecto de humana. Era um aspecto esquisito para mim, quando esta viagem aconteceu. Hoje eu sei o que ela significou, hoje eu sei quem eu era nessa altura e o significado de tudo isto. Deixo a vocês, à vossa imaginação, desejarem ou não descobrir. E agora, bem rapidinho, porque já vai longo, vou contar uma outra. Eu era uma menina pequena, uma indiazinha, e trazia uma pena azul na cabeça. De repente surge um enorme dragão castanho esverdeado, levanta-me no ar e atravessa comigo o sol para o outro lado. Passámos para o outro lado e vi-me então dentro de um enorme ovo e a tentar sair de lá. Eu queria, acho que já tinha chegado à altura de nascer, eu queria sair do ovo. Quando consegui, era também um dragão bebê, rodeado de mais ovos e calor.
recordo aquela sensação de calor que parecia mesmo queimar. E havia também um outro ser lá, um dragão, parecia atarefado, ou atarefada, não sei, o sexo, como se estivesse a tomar conta de tudo, como, sei lá, se fosse essa a sua função. Nisto aparece um outro dragão, agora de cor avermelhada, e pura e simplesmente pegou em mim e levou-me. Eu, digamos que tive a sensação, quando atravessámos novamente o sol para o lado de cá, eu tive a sensação que eu estava ligada a esse dragão, que ele e eu éramos um, que se lhe acontecesse alguma coisa, também me acontecia. Se ele morresse, eu também morria. Era como se houvesse um cordão, é só como eu consigo explicar, um cordão que nos ligasse. Ele poisou-me e, de repente, eu deixei de me ver como aquela criança pequenina, índia, que tinha saído daqui, mas sim como uma índia adulta, uma índia xamã, que vivia isolada da tribo. Era respeitada e procurada por todos. O tempo passou, eu tornei-me velha, bem velhinha, e vi também a minha morte. Vi as cerimónias fúnebres que me foram feitas, que era o uso daquela tribo perante a partida de um dos seus, ou de um dos seus chefes, ou de um dos seus xamãs. E realmente fiquei impressionada com toda esta viagem, o ter-me visto nascer de um ovo de dragão, quando eu realmente sou um dragão, sou uma dragonar, apesar de ser um arcanjo, como vocês sabem, no início, e nos transformarmos depois em dragões. Portanto, são coisas que aconteceram, são coisas que são reais e que eu, pronto, quero dividir com vocês, uma vez que se proporcionou falar de xamanismo. Possivelmente teremos ocasiões de falar mais vezes, até porque, como já disse também, um xamã tem uma ligação muito, muito forte à terra. Eu espero que tenham gostado e que aguardem depois também pela minha vingança por hoje terem feito pouco de mim
terem dito aquilo que aconteceu, que terem-me considerado como uma má pilota. E aguardem depois. Então, assim chegou ao fim mais um vídeo. E nós vamos despedir de vocês. Olá, acabamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Entretanto, vou-me despedir de vocês. Lucifer out. E eu, como sempre, despeço-me também. Satanael, Origem Mater, out.